Oi, povo, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula sobre coordenadas geográficas. Se por acaso você não fez a atividade da semana passada, para o vídeo, sim, para o vídeo, volta lá e faz. É uma leitura de um texto e principalmente eu quero que vocês representem paralelos e meridianos, que é um conteúdo que vocês já viram. Eu vou passar agora de novo, tá? A gente vai ver tudo isso novamente, mas é muito importante, porque é um conteúdo muito fácil. O problema é que vocês fazem muita confusão. Então, para distinguir, nada melhor do que estudar um pouquinho, né? E fazer os desenhos. Então, por favor, volta lá e depois vem pra cá, tá bom? Então, vamos lá. O nosso conteúdo é coordenadas geográficas, e quando a gente fala de coordenadas geográficas, a gente está falando de quê? De linhas imaginárias que estão dispostas na Terra, e o objetivo é qual, gente? É localização. Somente isso, localização. Então, as linhas, tá, dispostas aqui na Terra, tá, são linhas com intuito de localização. E eu vou passar para vocês uma por uma. Aqui, ó, dá até para vocês perceberem melhor o que seria as coordenadas, o que seria uma rede geográfica. Então, essas linhas, tanto na horizontal quanto na vertical, elas vão nos dar localização, localizações, e é isso que a gente vai ver. Olha só. Vamos começar por paralelo. O que é um paralelo? É uma linha, tá? E essa linha, ela está disposta horizontalmente, olha bem o sentido aqui, tá bom? Só que na verdade ela é uma circunferência na superfície terrestre, certo? Essa linha, vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Na verdade, o paralelo máximo que eu tenho aqui, que é essa linha que está representando, é a linha do Equador. Ela tem um valor de 0 graus, só que é de 0 a 90 graus, tá bom? Então, se nós traçássemos aqui paralelos, no intervalo de 10 em 10, nós teríamos 9 paralelos, tá bom? Vai de 0 a 90 graus. Só que é o seguinte, se eu pego aqui, ó, não, aqui tem 30 graus. Essa linha aqui, este paralelo de 30 graus, eu vou ter também aqui embaixo. Tá bom? E como é que a gente faz para separar isso? É simples. A partir do círculo, que é o referencial máximo, a linha máxima, que é a linha do Equador, nós vamos ter uma divisão, tá? Pela orientação das rosas dos ventos. Então, olha só, daqui para cá norte, daqui para cá sul. Então, da linha do Equador ao polo norte, da linha do Equador ao polo sul. Então, nós temos aí a localização. Coloquem aí, internalizem essa rosa dos ventos na cabeça. Importante também, beleza? Então, aqui eu tenho os paralelos, tranquilo? E nós temos outras linhas especiais que eu vou colocar aqui para vocês, além, tá, da nossa linha de valor 0, que é a linha do Equador. O nosso paralelo máximo, nós temos o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, beleza? Então tá bom. Agora a gente vai falar do que seria um meridiano. O meridiano, na verdade, ela tá no sentido contrário, tá? Então ela tá no sentido aqui, vertical, e ela não é um círculo, assim como a linha do Equador. Ela é um semicírculo. Olha só como é que é, povo. Eis o meridiano, isso, é uma linha imaginária que vai do polo norte ao polo sul. Mas, Vanessa, essa linha, ela não tá dando uma volta? Do outro lado, ela não continua o meridiano? Sim, continua, só que não é um meridiano, é um antimeridiano, tá bom? Então, aqui eu tenho um meridiano e lá atrás eu tenho um outro meridiano, tá bom? Então, eu trabalho com semicírculos, beleza? Olha só, o nosso meridiano máximo referencial aqui é, na verdade, um meridiano que também vai receber um nome, que é o meridiano de Greenwich ou Greenwich, o que você preferir chamar aí, tá bom? E ele tem um valorzinho de 0 graus, então ele passa a... Então, olha só, povo. Ele passa aqui, tá? E aí, o que que acontece?
Lembra que nós tínhamos um referencial? Vou pôr assim para vocês verem melhor. Lembra que nós tínhamos um referencial de localização? Porque se aqui tem um meridiano de 20, aqui também vai ter. Só que nesse caso aqui, agora, nós vamos utilizar oeste e leste. Então, deste lado aqui, todos os meridianos estarão do lado oeste e daqui, todos os meridianos estarão do lado leste. Então, os valores do meridiano, olha só, eu tenho de 0 a 180 graus. De um lado, de 0 a 180 graus do outro. 180 com 180, então 360, não é isso? Então, tudo bem. E aí, o que que acontece? Do mesmo jeito, se eu tenho um meridiano de 10 graus desse lado, então 10 graus oeste. Se eu tenho desse lado, 10 graus leste. Muito simples, não é? E também, quantos meridianos eu vou daqui? Depende daquilo que você for calcular, depende do seu intervalo. Então, se nós tivermos com intervalo de 10 em 10, 18, tá bom? De 20 em 20, nós vamos ter 9 e assim por diante. Então, vai depender muito do intervalo que a gente vai calcular. O que mais pega, gente, é o quê? É norte, sul, oeste, leste. Então, uma dica básica é o quê? É pensar no Brasil. Olha para o mapinha que tá aqui do lado, certo? O Brasil, vê aqui, ele tá onde? O lado que o Brasil tá no mapa que você acabou de ver é o lado oeste. Então já fica mais fácil para você saber onde é o leste. Mas nos mapas sempre vai ter orientação. É um elemento muito importante para a localização, que é as rosas, a rosa dos ventos. Então sempre coloque lá a rosa dos ventos no meiozinho do mapa, imagina ela ali no meiozinho, que você vai conseguir se orientar, tá bom? Agora bora lá para as coordenadas geográficas. O que que é? Vamos agora aqui de pincel. Olha só, esse aqui é um paralelo, esse aqui é um meridiano. Onde os dois se encontram, nessa intersecção aqui no meio, a gente tem o quê? Uma coordenada geográfica. Isso, tá bom? Então, suponhamos que aqui seria 10 graus. Como é que você se chama? 10 graus. 10 graus o quê? Norte ou sul? 10 graus norte. E aqui seria 20 graus oeste. Então, a minha coordenada geográfica seria de um paralelo de 10 graus norte e de um meridiano de 20 graus oeste. Lá no pontinho onde eles se encontraram, nós vamos ter a coordenada geográfica. Simples, só que olha só, introduzirei para vocês dois nomes diferentes. O paralelo na coordenada, nós vamos trabalhar com latitude. Toda vez que eu pedir latitude, estou pedindo o nome do paralelo. E se eu pedir a longitude, estou pedindo o valor do meridiano. Então, simplesmente coordenada geográfica é isso. Tá bom? Agora, olha só. Eu vou explicar para vocês no mapinha, tá? Mais detalhadamente o que seria essas coordenadas para que você não tenha dúvida alguma na hora de fazer atividade. E outra coisa, essa brincadeirinha aqui, ó, que eu fiz para vocês, se parece muito também com o quê? Com a batalha naval que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá? Fala, fala, galerinha! Aqui quem fala na brincadeira. Gente, então vamos lá, deixa eu mostrar logo essa questão do jogo aqui. Da batalha naval, né? Então é o seguinte, eu peguei esse esquema, esse jogo, porque ele é simples, tá? Então ele serve para ilustrar bem o que nós precisamos. Existem outros jogos de batalha naval, inclusive existe aí apps, se vocês quiserem pesquisem, né? Bem mais legais, dinâmicos, mas esse aqui vale pela questão pedagógica por ser mais simples. Então, nós temos os números aqui que vão representar os meridianos, que são as longitudes, e cada letra aqui que vai representar as linhas horizontais são os paralelos, tá bom? E as verticais, os meridianos. Então, primeiramente, deixa eu colocar rapidinho isso aqui, povo, que são os navios, né, as embarcações, os cruzadores e não sei o que, eu não sei de tudo, não. Então, sou eu contra o computador, certo? Então, se eu escolho lá, A, aqui está a coordenada geográfica, certo? Então, esse é o ponto aqui da minha coordenada geográfica. Então, vamos lá. Latitude aqui, no caso, seria E. E o meridiano aqui, que seria a longitude, 5. Mais uma vez. Olha só, longitude, meridiano 10, e aqui eu vou escolher a latitude G, neste ponto.
certo? Então, é isso que é o esqueminha das coordenadas geográficas. Novamente, o último. Então, J como latitude, o paralelo, e o 3 sendo o meridiano, ó, do cruzamento dessas duas, nesse ponto, então, meridiano 3, latitude J, eu teria. E aí a brincadeira continua. Então, é a mesma questão das coordenadas geográficas, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, no mapinha, como isso funciona. Barulho do mar. Vamos lá. Vou abrir aqui e a gente volta na nova tela. Agora, povo, vamos para o mapa, tá? Para a gente fazer bonitinho, que seria, então, calcular uma coordenada geográfica. Então, eu tenho que definir aqui o que é a latitude e o que é a longitude. Então, no ponto A, a minha latitude, ou seja, meu paralelo, é 50 graus. Lembra lá que eu falei que a gente tem que dizer se é norte ou sul? Latitude e longitude a gente tem que dar direitinho. Pensa se você vai fazer um resgate. Você tem 50 graus aqui e tem 50 graus aqui. Aí você vai chegar como? Até a pessoa. Você tem que ter a localização precisa, beleza? Então, aqui no caso é 50 graus. Aqui, ó, a Rosa dos Ventos, linha do Equador. Então, acima, norte, certo? Então, aqui será uma latitude de 50 graus norte. Vamos pegar agora a linha do meridiano e descobrir o valor dela. Tá aqui, ó, 100 graus. Olha o Brasil aqui, olha a Rosa dos Ventos apontando para o oeste. Portanto, é 100 graus oeste. Então, eu responderei longitude 100 graus oeste. Vamos aqui, o B. Olha só, aqui a latitude é de 40 graus, também está ao norte, não é? Imaginando a Rosa dos Ventos aqui. E o nosso meridiano é 80 graus. Agora ele já está do outro lado, então, olhando na Rosa dos Ventos, está a leste. Professora, e se tivesse um ponto aqui, ó, bem em cima da linha do Equador? Qual valor seria? O valor seria 0 graus. Simples assim, nem norte nem sul. Tanto se fosse bem no meio aqui, seria 0 graus de latitude e 0 graus de longitude. Sem norte, sem sul, sem leste, sem oeste. Tá bom? Porque você está bem em cima do muro. Então, você não vai definir de que lado você está. Então, gente, é muito simples. Espero que vocês tenham entendido. Agora é hora, ó, de treinar. Deixei uma lista bem massa para vocês. Força aí. E se precisar de mim, sabe onde me encontrar. É lá no EO. Tchau! Estuda, viu?